Minha melhor amiga desde o ensino médio não me convidou para o casamento dela no último minuto e agora está se sentindo culpada, fazendo com que eu me sinta pressionada a pagar sua lua de mel porque estão falidos. Tudo bem, então aqui está a situação. Minha amiga, vamos chamá-la de Sarah, e eu somos próximas desde o ensino médio, passando por tudo juntas, separações, reconciliações, o que for. Então, quando ela ficou noiva, eu estava nas nuvens por ela. Alguns meses antes do casamento, Sarah enviou os convites e eu estava empolgada para confirmar minha presença. Mas, do nada, ela me mandou uma mensagem dizendo que teve que reduzir a lista de convidados devido a restrições orçamentárias. Infelizmente, eu não estava mais convidada. Fiquei arrasada. Entendo que os casamentos são caros e tudo mais, mas cancelar meu convite depois de sermos amigas há tanto tempo foi um golpe. Avançando para o dia do casamento, vejo todas essas fotos nas redes sociais e parece um conto de fadas. Mas aqui está a surpresa. Sarah me mandou uma mensagem mais tarde, pedindo dinheiro para ajudar a cobrir o custo do casamento. Aparentemente eles estouraram o orçamento e ela está pedindo a todos os convidados que não compareceram para contribuir. Fiquei chocada. Não só ela me desconvidou, mas agora espera que eu pague a conta de um casamento ao qual eu nem pude ir. Eu disse a ela que de jeito nenhum. Me recusei a pagar um único centavo, mas agora ela está dizendo que estou sendo egoísta e sem apoio. Sou eu que estou errada aqui ou Sarah está fora da linha por esperar que eu pague por ela? Para mais contexto, isso aconteceu há cerca de uma semana e tentei falar com ela sobre isso novamente. Ela admitiu que os dois estão passando por dificuldades financeiras e desta vez respeitou minha decisão de não querer pagar pelo casamento dela. Mas ela ainda quer que eu considere ajudar de outras maneiras, como contribuir para a lua de mel ou para despesas futuras. Agradeço que ela esteja reconhecendo suas dificuldades financeiras, mas ainda parece que ela está tentando me culpar para que eu pague a conta de seu casamento de uma forma ou de outra. Estou indecisa porque, por um lado, quero apoiá-la e ajudá-la durante um momento difícil, mas por outro lado, não consigo me livrar da sensação de que estou sendo aproveitada. Não sei como proceder a partir daqui. Devo continuar defendendo minha posição e recusar qualquer envolvimento financeiro adicional, ou tentar encontrar um compromisso que funcione para nós duas? Qualquer conselho seria muito apreciado. Comentário rápido. Não, você não deve pedir dinheiro, especialmente de pessoas que não foram convidadas. É uma das coisas mais absurdas que já ouvi em toda a minha vida. Poeta Carinhoso 4586 disse que é ainda pior que após ser convidada e depois desconvidada. Você teve que ver as fotos do casamento nas redes sociais e, em seguida, foi solicitada a contribuir financeiramente. Foi desconvidada por restrições orçamentárias, mas eles ainda estouraram o orçamento e agora pedem a alguém que nem foi ao casamento para ajudar a cobrir os custos. Minha cabeça está girando com isso. Pedir dinheiro aos convidados que não compareceram é absurdo. Se não compareceram, não são convidados. Ela está apenas implorando por dinheiro. É preciso ser muito egoísta para querer um casamento extravagante sem poder pagar por isso. Se você tem que fazer um orçamento apertado, então não pode pagar por um casamento assim, ponto final. Trilia disse que você não é a pessoa errada aqui e espero que você saiba disso. Eu pararia totalmente essa amizade, enviaria ela alguns emoticons risonhos e depois a bloquearia. Uma das coisas mais cafonas que já ouvi. Katoronop, obrigado pelo seu apoio e compreensão. Tem sido uma montanha-russa de emoções lidar com essa situação. Para adicionar um pouco mais de contexto, Sarah e eu sempre estivemos lá uma para a outra, então a decisão dela de me desconvidar realmente me pegou de surpresa. Tentei racionalizar pensando que talvez ela estivesse sob muito estresse ou pressão para cortar custos, mas ainda assim doeu. Não quero interromper a amizade, pois ela me ajudou em alguns momentos difíceis. Há algo mais que eu possa fazer nessa situação? Trilia respondeu que normalmente não aconselha as pessoas a trollarem os outros, mas neste caso, pessoalmente, ela trollaria da maneira mais infantil, com emoticons e memes risonhos. Não estou dizendo que você deve fazer isso, mas você também a ajudou em tempos difíceis. Então, eu diria que você provavelmente já fez o suficiente. Essa amizade nunca mais será a mesma. Você ficará ressentida por não ter sido convidada, e ela ficará ressentida por você não ter ajudado financeiramente. Eu me concentraria em fazer novos amigos ou em passar mais tempo com outras pessoas. É hora de parar de se apegar a essa amizade falsa. Fico me perguntando como os outros convidados não convidados se sentem ao receberem um pedido de dinheiro. Talvez seja uma tradição em algum lugar, mas eu acho isso extremamente cafona. Destorcido vagão, vamos fazer uma verificação da realidade. Quem, sendo adulto e em sã consciência,
Espera que outras pessoas paguem por seus luxos. Uma lua de mel, ou qualquer outro luxo, não é uma necessidade. É algo que você deve planejar financeiramente. Se não consegue fazer um orçamento, por que outras pessoas deveriam pagar por isso? Ela pagaria pelas suas férias para que você pudesse se divertir um pouco porque está cansado do trabalho? Não. Qual é a diferença? Isso é uma loucura. Ela mostra zero respeito e zero cuidado com seus sentimentos e está apenas tentando te usar e te culpar para conseguir o que quer. Ela literalmente te excluiu do casamento e ainda assim acha que está tudo bem pedir dinheiro como se você fosse um capacho. Isso é um comportamento egoísta ao extremo. Você deve se preocupar com o seu bem-estar em vez de atender aos desejos caros de outras pessoas. Sim, você pode dizer a ela que isso é muito egoísta e que não deveria ser amiga dela. Obrigado pela sua verificação da realidade. Você está absolutamente certo. Esperar que os outros paguem por luxos como casamentos e luas de mel não é razoável, especialmente quando isso acontece às custas dos sentimentos e limites de alguém. Tem sido difícil aceitar que Sarah pode não valorizar nossa amizade tanto quanto eu pensava. O fato de ela não me convidar para seu casamento e depois tentar me fazer sentir culpada para cobrir despesas parece uma traição à confiança. Percebi que preciso priorizar meu próprio bem-estar e não me permitir ser aproveitada. Está claro que o comportamento de Sarah é egoísta e desrespeitoso e eu não deveria me sentir obrigada a cuidar dela às minhas próprias custas. Vai ser difícil, mas acho que é hora de reavaliar essa amizade e estabelecer alguns limites no futuro. Suas palavras me deram clareza e confiança para manter minha posição. Obrigado pelo apoio e pela atualização. Ei, pessoal, aqui está uma atualização sobre a minha recusa em pagar pelo casamento da minha amiga depois que ela me desconvidou. Em primeiro lugar, quero expressar minha gratidão a todos os mais de 700 de vocês que reservaram um tempo para ler minha história e oferecer suas ideias. Seu apoio e perspectivas foram inestimáveis durante este período desafiador. Desde minha última atualização, houve alguns desenvolvimentos significativos. Sarah viu a postagem e me confrontou. As coisas esquentaram, houve gritos e emoções intensas, e no final, eu tomei a difícil decisão de cortar contato com Sarah. Embora tenha sido uma escolha difícil, percebi que a toxicidade em nosso relacionamento havia chegado a um ponto insustentável para ambos. Apesar das minhas esperanças iniciais de reconciliação, ficou claro que certas questões subjacentes em nossa amizade precisavam ser abordadas e resolvidas antes que qualquer progresso significativo pudesse ser feito. Cortar contato não foi uma decisão tomada levianamente, mas sim uma necessidade para meu próprio bem-estar e saúde mental. Nunca é fácil distanciar-se de alguém com quem você se preocupa, mas às vezes é necessário para o crescimento e a cura pessoal. Quero agradecer a todos mais uma vez pelo apoio e encorajamento ao longo desta jornada. Suas palavras foram uma fonte de força e conforto durante um período desafiador em minha vida. Seguindo em frente, estou focada em priorizar o autocuidado e me cercar de influências positivas, enquanto digo adeus a uma amizade que uma vez significou muito para mim. Tenho esperança de que essa decisão levará a uma maior felicidade e realização no longo prazo. Obrigado a todos por fazerem parte da minha história e por seus comentários de apoio inabalável. Sarah viu a postagem e me confrontou, mas em vez de se desculpar pelo que fez, ela ficou com raiva por ser exposta. Isso é ridículo, especialmente porque nenhum nome real foi usado e não há como os culpados serem reconhecidos e ridicularizados. Os narcisistas não suportam a ideia de que alguém pense mal deles, mesmo online e de forma anônima, pois alguém pode reconhecê-los e perceber que suas ações não refletem bem sobre si mesmos. Alguns de vocês pediram as informações de contato dela, mas não acho que isso seja coisa madura a se fazer. Só quero seguir em frente de maneira altruísta. Lamento ter que cortar contato, mas pareceu ser a única maneira de manter minha sanidade. Obrigado pela compreensão e apoio. Não foi uma decisão fácil, mas às vezes é necessária para a autopreservação. Suas palavras significam muito para mim e agradeço seus votos de boa sorte. Um brinde a priorizar nossa saúde mental e seguir em frente em direção a um futuro melhor. Cuidem-se. Sei que é difícil desistir de uma amizade, mas ela realmente não era uma boa amiga para você. Não é uma perda tão grande quanto você imagina. Eu tive que abrir mão de muitas amizades que eram muito unilaterais porque pensava que era isso que um amigo deveria fazer. Fiquei muito surpreso ao descobrir que, quando deixei essas amizades, a outra pessoa não parecia se importar nem um pouco, enquanto eu estava arrasado com a perda. Ironia do destino, estava no funeral do meu pai, triste com todos os amigos que não apareceram, quando vi uma mulher que nunca esperaria ver em 1 milhão de anos.
Nunca fomos amigos, nunca nos demos bem, mas ela veio. Perguntei a ela por que tinha vindo, e ela disse que embora nunca tivéssemos concordado sobre nada, este era o meu pai. Ela tinha perdido o pai dela há alguns anos e sabia como isso doía, então quis estar lá para me dar apoio. Foi nesse momento que me dei conta. Essa mulher, que eu nunca considerei uma amiga, era uma amiga melhor do que muitos dos meus amigos. Já se passaram 12 anos desde então. Ela verificou como estava minha mãe várias vezes antes dela falecer, veio ao funeral dela também, e ajudou meus irmãos que moravam mais perto da casa dos meus pais do que eu. Ela encontrou um corretor de imóveis para vender a casa e conseguiu ajuda para limpá-la, entre outras coisas. Isso é o que um amigo deveria ser. Eu nunca pedi a ela para fazer essas coisas. Ela simplesmente fez porque era um ser humano atencioso que viu uma necessidade e interveio para preenchê-la. Se um amigo não pode fazer isso, no mínimo, eles não são um verdadeiro amigo. Pergunte a si mesmo honestamente: Sara passou no teste mínimo de amizade? Se não, deixe-a ir. Não chore, siga em frente e encontre amigos melhores. Sobre Sara pedindo dinheiro, aparentemente eles ultrapassaram o orçamento e ela está pedindo a todos os convidados que não compareceram para contribuir. Não consigo pensar em uma única pessoa que eu conheça que faria algo assim. Seria uma falta de classe. Sou grato por nenhum deles existir na minha vizinhança. É difícil imaginar alguém fazendo isso, mas infelizmente essas pessoas existem. Sara pediu a todos que não compareceram para contribuir. Não consigo entender. Se ela tivesse pedido aos convidados que estavam lá, seria um pouco cafona, mas compreensível. Pedir dinheiro daqueles que não estavam convidados é incompreensível. Acredito que ela já tenha pedido às pessoas que foram e não conseguiu o suficiente, então está pedindo aos outros. De maneira cínica, em recepções de casamento, os noivos estão trocando dinheiro pela comida e bebida na recepção por presentes caros. Meus pais e meu tio nos deram um conjunto de talheres muito caro que ainda uso com muito cuidado, porque nunca teríamos comprado sozinhos. As pessoas gastam dinheiro para ir à cidade e comprar presentes para começar o casamento. Pedir dinheiro além disso é extremamente grosseiro. História 2. Peguei minha esposa traindo nosso vizinho na casa que acabamos de comprar. Agora sou um pai solteiro morando fora da rede em nossa fazenda. Minha esposa, 26 anos, e eu, 29 anos, nos casamos e alugamos nosso primeiro apartamento por 5 anos. Compramos nossa primeira casa quando nosso filho tinha 1 ano e meio. Era uma casa de fazenda que estava em execução hipotecária. O proprietário anterior a dividiu em um duplex devido às dificuldades financeiras que enfrentaram. Havia outro casal morando na metade da casa quando nos mudamos. Eles tinham 90 dias restantes para desocupar. Não conseguimos conhecê-los ou vê-los no início, mas o agente imobiliário me disse que eles educavam seus filhos em casa e moravam ali há anos. Tudo foi uma felicidade no início. Minha esposa me ajudou a começar a desfazer as malas e a nos instalar em nossa nova casa. Até nosso filho nos ajudou a carregar seus brinquedos, um de cada vez. Finalmente, poderíamos ter animais. No primeiro mês, ganhamos um cavalo, uma vaca e galinhas. Nós 3 passamos um tempo com nossos animais. Minha esposa e eu nos revezávamos andando a cavalo com nosso filho. Enquanto estávamos aproveitando um dos últimos dias que tive de folga do trabalho, algo chamou a atenção da minha esposa. Eu olhei na mesma direção e vi um homem de aparência muito saudável, cortando lenha como se fosse fácil. Presumi que ele fosse nosso vizinho, mas mesmo nos vendo, ele não disse nada. Me perguntei se ele estava chateado comigo por ter comprado a casa que ele estava alugando para sua esposa e filhos há tanto tempo. Me perguntei se eles tinham encontrado uma nova casa ou se estavam desesperados para ficar onde estavam. Eu era um homem legal e, se eles quisessem se apresentar, poderiam. Minha esposa ainda estava olhando para ele. Então eu disse a ela para parar, e ela corou. Pensei em nos apresentar, mas eu só queria que minha esposa ficasse longe do Sr. Costeleta de Madeira enquanto eu estivesse no trabalho. Na semana seguinte, minha esposa me disse que ia sair um pouco com o vizinho. Perguntei a ela qual deles, e isso a pegou desprevenida por algum motivo. Ela admitiu que era o Sr. Puller enquanto a Sra. Puller estava lá em cima tirando uma soneca com os filhos. Ela sempre cochilava no mesmo horário todos os dias porque o remédio a esgotava. Eu estava desconfortável e ela parecia envergonhada. Perguntei o que eles faziam, e ela disse que só jogavam cartas e conversavam sobre os benefícios de morar no campo.
Achei estranho e disse para ela não ficar sozinha com ele. Ela revirou os olhos, sorriu e me disse para não me preocupar. Perguntei se ela achava engraçado passar um tempo sozinha com outro homem casado. Ela fez uma cara séria, mas senti que estava satisfeita por eu estar com ciúmes. Ela me disse que eu precisava confiar nela e que nunca iria me trair. Eu disse a ela que não queria que ela ficasse sozinha com ele. Ela concordou, mas só porque viu o quão chateado eu estava ficando. Eu não acreditei nem por um segundo que ela entendeu meu raciocínio por trás disso. Ela negou qualquer irregularidade. Um dia, inesperadamente, fiquei fora do trabalho por uma semana depois que minha esposa saiu com um vizinho. Atendi uma batida na porta. Minha esposa tentou me dizer que atenderia, mas eu estava mais perto, então atendi. Era o Sr. Puller com um buquê de flores. Eu os peguei, confuso. Ele gaguejou para explicar que era um presente de despedida de sua esposa. Minha esposa aceitou, parecendo bastante envergonhada. Eu disse a ele que era um prazer finalmente conhecê-lo e me apresentei como o marido dela, colocando meu braço em volta dos ombros dela. Ela ficou vermelha, olhando para as pétalas das flores. O Sr. Puller engoliu em seco e nos desejou uma boa noite antes de sair apressadamente. Coloquei minha esposa na berlinda, perguntando por que ele trouxe flores para ela. Ela gaguejou, dizendo que não sabia. Eu disse a ela que não acreditava que eram da esposa dele. Instalei câmeras dentro e fora de nossa casa naquela noite, recusando-me a ir para a cama até terminar. Minha esposa odiou isso. Ela me perguntou se as câmeras consumiriam toda a nossa energia solar, e eu disse que não. Ela perguntou se alguém poderia invadir a transmissão da nossa câmera, e eu disse que não. Ela perguntou se eu poderia observá-la remotamente, e eu disse que sim. Recebi uma transmissão ao vivo no meu telefone. Ela parecia muito descontente por algum motivo, mas tentou se recuperar, dizendo que isso a fazia se sentir mais segura. Comecei a observar minha esposa enquanto trabalhava. Por uma semana e meia, nada de interessante aconteceu, e simplesmente achei bom poder verificar como estavam minha esposa e meu filho enquanto eu trabalhava. Comecei a verificar a transmissão ao vivo da câmera com menos frequência. Semanas depois, resolvi verificar a transmissão enquanto almoçava. Meu filho estava dormindo no berço enquanto minha esposa digitava no celular. Ela parou, tirou uma torta do forno e foi para a porta ao lado com um grande sorriso no rosto. Ela entrou rapidamente e ficou na casa deles por um tempo. Quando cheguei em casa, perguntei o que ela estava fazendo. Ela disse que conversou com a Sra. Puller sobre educação em casa. Eu não acreditei que ela foi para a casa ao lado, apesar da minha esposa tentar me dizer que a Sra. Puller estava dormindo. Achei estranho ela estar tentando me dizer que a vizinha estava dormindo. Bati na porta do vizinho e fui recebido pelo Sr. Puller. Pedi para falar com a Sra. Puller para poder corroborar a história da minha esposa. Ele ficou imediatamente na defensiva e disse que eu não precisava falar com a esposa dele, que eu poderia simplesmente falar com ele. Decidi ser direto e disse a ele que sabia que ele estava dormindo com minha esposa. Ele pareceu surpreso, mas teve uma defesa planejada. Ele sorriu nervosamente e disse que era uma acusação injusta. Nesse momento, a esposa dele começou a descer as escadas, esfregando os olhos. Ela perguntou o que estava acontecendo. Eu perguntei se ela tinha falado com minha esposa mais cedo naquele dia, mas o marido dela gritou comigo, dizendo que já tinha respondido minha pergunta. Então ele bateu a porta na minha cara. Eu os ouvi gritando lá dentro, mas ninguém saiu para falar comigo. Dormi no sofá naquela noite sem saber o que fazer. Minha esposa manteve a mesma história que me contou antes. Por alguns dias, nada de interessante aconteceu. Eu verificava a imagem da câmera no trabalho e via minha esposa em casa. Então, quando menos esperava, minha esposa voltou para a casa deles no mesmo horário de antes, dessa vez com biscoitos. Ela ficou lá dentro por 30 minutos antes de eu decidir ir para casa e ver o que estava acontecendo. Imaginei que, como agora sou o dono da casa, eu poderia abrir a porta da frente sem problemas. Assim que o fiz, vi minha esposa e o Sr. Puller fazendo sexo no sofá. Minha esposa lamentou um não e começou a chorar imediatamente, tentando colocar as roupas de volta.
O Sr. Puller estava freneticamente tentando se vestir, furioso comigo por abrir a porta da frente. Os gritos, o choro e minha afirmação de que estava certo o tempo todo fizeram com que a Sra. Puller acordasse e descesse as escadas com as crianças. Elas não estavam totalmente vestidas. Ela imediatamente presumiu o pior. Eu disse a ela que acabei de pegá-los fazendo sexo, o que realmente a deixou em uma espiral de tristeza. Ela acusou o marido de quebrar votos, quebrar seu coração, quebrar sua confiança e separar a família. As crianças começaram a chorar devido ao estresse da situação. Nós dois expulsamos nossos cônjuges, apesar de suas mentiras, objeções e tristeza. Minha esposa tentou dizer que foi um erro estúpido, culpando a tentação de ter outro homem na casa ao lado, em vez de assumir a responsabilidade pelo fato de ter me traído, seu amoroso e leal marido e provedor. Eu gritei na cara dela, dizendo que ela me traiu e estava tendo problemas para aceitar essa verdade. Eu disse que não me permitiria ser desrespeitado dessa forma e que nunca mais a chamaria de minha esposa. No meio da gritaria e da tristeza, conduzi-a de volta para o nosso lado da casa e a forcei a arrumar suas roupas. Ela ficou mortificada. Ela não queria sair do lugar que acabamos de comprar e chamamos de casa. Ela não queria deixar nosso filho e não sabia para onde iria. Eu disse que o aplicativo dela deveria cuidar dela, já que tudo que eles tinham era mais importante do que 2 casamentos de longo prazo com filhos. Ela soluçou, balançando a cabeça, admitindo que o caso não valia a pena comparado a manter um casamento feliz e bem-sucedido. Ela me implorou por perdão, pedindo apenas mais uma chance de ser minha esposa e ter a família e a vida que esperávamos ter. Eu disse a ela que a vida e as expectativas que tínhamos se foram, o amor também. Eu não queria amá-la porque ela escolheu amar outro homem. Minha esposa estava tremendo e soluçando quando ela saiu ao mesmo tempo que o aplicativo, com seus carros lotados. Foi um momento terrível de mudança de vida vê-la ir embora, sabendo que estava ao meu alcance impedi-la de ir. Semanas depois, minha esposa ligou 2 vezes para falar com nosso filho, mas nunca me disse onde estava ou quais planos tinha feito. A ex-esposa do Sr. Puller e seus filhos se mudaram para um apartamento fora do estado. Fiquei realmente surpreso que nenhum deles apareceu nas audiências do tribunal, nem mesmo para a custódia. Foi como se eles se encorajassem a não se importar. Eles não tentaram obter a custódia ou mesmo a visitação. Antes que o limite de 90 dias terminasse, concordei em deixar que a ex-esposa do Sr. Puller e seus filhos ficassem com um aluguel anual por um valor menor. Agora tenho orgulho de dizer que vivo uma vida completamente autossuficiente, fora da rede, com meus filhos em nossa fazenda. Nossos ex-cônjuges se separaram menos de 2 anos depois de morarem juntos, depois de perderem todos os direitos legais sobre seus filhos. Obrigado por assistir! Se você gostou deste vídeo e achou útil, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo o conteúdo que vocês gostam. Até o próximo vídeo e obrigado!